Algumas criaturas fantásticas e alguns outros projetos de tricô pedem a montagem provisória, que é uma montagem que ela vai ficar aqui por um tempo e depois nós vamos retirar para continuar o projeto. Que é o caso dessa criatura aqui. Aqui nós fazemos uma montagem provisória, descemos, tricotamos o corpinho e os dois pezinhos. Agora a gente retira a montagem provisória para subir e terminar a cabeça do amigurumi. Eu gosto de usar essa montagem provisória que é feita com uma agulha de crochê. Ela fica bonitinha aqui, parecendo correntinhas de crochê. E para fazer ela, nós usamos um fio igual ou mais fino do que o usado no projeto. Particularmente eu não gosto de usar um fio mais grosso. Eu acho que depois, na hora de pegar os pontos, não fica legal. Então aqui eu vou usar um fio igual. E uma agulha de crochê compatível com o fio. Nós vamos fazer um número de correntinhas de crochê um pouco maior do que o número de pontos que nós vamos precisar na nossa montagem provisória. Aqui no caso são 32 pontos, então eu vou fazer umas 40, 45 correntinhas. Fiz as minhas correntinhas, elas não podem ser nem muito frouxas, nem muito apertadas. E o fio que você vai fazer as correntinhas tem que ser uma cor contrastante. Cortei e eu vou finalizar essa última correntinha. Agora eu vou levantar os pontos. Eu pego o fio que eu vou usar no meu projeto. Vou deixar uma sobra dele e eu uso a agulha de tricô para levantar os pontos. Quando nós olhamos a correntinha de crochê da parte da vista de cima, né? Aqui nós vemos esses Vzinhos, que parecem pontos de tricô, pontos meia, né? Mas quando nós viramos a correntinha, nós temos esses tracinhos aqui na parte de baixo. Fica uma sequência que lembra ponto tricô. Então, a parte de cima, ponto meia, parte de baixo seria ponto tricô. E nós vamos levantar os pontos. Eu gosto de levantar da parte do início da correntinha, pulo alguns pontos para ter uma segurança, e é aqui, nessa parte onde parece pontos de tricô, que nós vamos inserir a agulha para levantar os nossos pontos provisórios. Aqui. Parte de cima, os Vzinhos. Parte de baixo tem esse tracinho aqui, e é nele que nós vamos inserir a agulha. Eu seguro o meu fio com uma sobra e eu pego a outra agulha e coloco ela junto, aqui no mesmo espaço. Dou uma laçada, como se fosse fazer um ponto e puxo. Tenho um ponto na agulha. Tem que tomar cuidado para não torcer a correntinha embaixo, tá? O próximo tracinho tá aqui. Eu vou inserir ele na agulha. Na agulha que tá na minha mão esquerda. Vou colocar a minha agulha da mão direita como se fosse fazer um ponto meia. Laçar e puxar. No próximo, a mesma coisa. No próximo, a mesma coisa. E já vou deixando a sequência de pontos
bem ajustadinha aqui na minha agulha e cuidando para não pular nenhum tracinho aqui da correntinha. Errou, é só voltar e fazer de novo. Vou fazer isso até ter os total de pontos pedidos na receita, que aqui no caso são 32. Montei os meus 32 pontos. A parte de baixo fica assim, né, parecendo ponto meia, fica bem bonitinho até o acabamento. E aqui os meus pontos. É como montar o laço mágico com montagem provisória. O fio que vem do meu novelo tá aqui, virado para a ponta da agulha. Então, eu vou puxar todos os pontos para o cabo, dividi-los ao meio. E voltá-los para a agulha. Cuidado para não ficar torcido, tá? Aqui tem que ficar todos enfileiradinhos e bem bonitinhos. Agora, trabalha o laço normal como de costume. O fio que vem do novelo tá lá na agulha de trás. Vou puxar a agulha de trás e vou vir aqui na frente, tecer metade desta rodada. Esse primeiro fio aqui, do primeiro ponto, ele fica um pouquinho frouxo, mas depois nós vamos fazer o acabamento dele. Ele só tem que ter um comprimento confortável para não escapar aqui, tá? E agora eu vou seguir com a receita conforme ela pede. Finalizei todo o corpo ou a parte que precisava ser finalizada e chegou a hora de desmanchar a montagem provisória para capturar os pontos e recolocá-los na agulha. Aqui, para desmanchar, nós precisamos encontrar o início da correntinha, aquela parte, na verdade o final, né? Que é aquela parte onde você puxa um fio e ela desmancha. Agora aqui, com bastante cuidado. Como esse fio aqui, ele tem uma penugenzinha, pode ser que ela enrosque um pouquinho. O fiozinho prende, então ela dá uma enroscadinha. Ó, saiu aqui. Soltou o meu primeiro ponto aqui, tá vendo? Então, eu já coloco ele na agulha. Vou puxar mais um, ela vai liberar mais um ponto. Também já coloco ele na agulha. Vou cortar essa parte que tá enroscadinha aqui. Vou puxar mais uma vez. Liberou meu terceiro ponto. Vou pegando ele e já pondo na agulha. Vou fazendo assim, vou soltando um por um e vou capturando e colocando na agulha. É um pouco arriscado puxar todos de uma vez para daí pôr na agulha. Principalmente quando o fio tem essa textura que a gente não consegue enxergar direito aonde que tá o ponto e que ele fica meio enroscadinho, então talvez ele fica preso, então é mais seguro e pegando um de cada vez. E
recuperei os meus primeiros 16 pontos, né? Que seria metade do meu laço mágico. Agora eu vou puxar toda a agulha e já deixar um espaço de cabo aqui no meio e recuperar os meus próximos 16 pontos. Pronto, recuperei os meus 32 pontos. Agora é só emendar o fio aqui e continuar o projeto conforme a receita pede.